Muito bem. Isso. Um participante foi removido porque não aceitou a gravação, viu, gente? Ele vai ter que entrar de novo. Ele disse não à gravação, então saiu e vai ter que entrar de novo. Bom, a partir desse momento está gravando, a sala está sendo gravada, será disponibilizada na internet, através do YouTube, tá? A professora Marjorie vai receber a gravação primeiro e depois vocês, tá bom? Então vamos lá? O pessoal saiu. Saiu. Que coisa. Vamos lá. Professora Rosália, a senhora Oi, vai começar o projeto de vida? Isso, vamos começar pelo projeto. Vou compartilhar com vocês já o material do projeto de vida, tá bom? Tá ok, minha querida. Compartilhar o projeto de vida. Aguardando aqui. Isso, agora sim está compartilhando. Professora Rosália, então, projeto de vida. A nossa aula de hoje vai falar sobre o crescimento pessoal. Eu pedi para uma pessoa muito especial na minha vida, tá? Que agora ele não está mais morando aqui comigo, que ele fizesse um vídeo do crescimento pessoal dele, desde quando ele era pequeno até hoje. Ele não está mais morando comigo, tá? Que é meu filho. E eu queria que vocês pudessem absorver um pouco desse aprendizado dele, tá? É muito importante. Sim, ele teve ajuda, não vou falar que não teve, mas mesmo se ele não tivesse, o que vale é a determinação, gente. A determinação de uma pessoa conta muito. Se você quer mudar, você muda, tá? Então, o vídeo é de mais ou menos uns 5 minutinhos. Eu gostaria que vocês assistissem. É muito interessante. Vamos lá, Sandrinha? Vou interromper aqui e passar o vídeo agora, tá bom? Isso. Né? Só um problema. Então, vou aqui interromper e vou passar agora para o vídeo, tá bem? Tem que mudar de tela, senão não faço direito. Está vendo aí, professora? Estou vendo, agora eu vou precisar para ouvir direitinho. Vou maximizar aqui a tela e vou passar, tá? Isso. Você tem 12 anos, 13, ele começa a ser muito importante porque você começa a ver sua vida com a sua cabeça, com as suas ideias. Você começa a saber o que você quer ser. Nós somos pequenos, mas eu sou pequeno. Com 5 anos eu quero ser bombeiro, mas eu quero ser jogador, eu quero ser tudo. Né? Quando a gente tinha 4, 5 anos, a gente queria ser tudo. E quando chega uns 12, 13 anos, a gente realmente já começa a saber o que a gente quer. Isso é muito importante, mas ele vai depender muito do que você pensa e como você é como pessoa. Se uma pessoa muito tranquila, se uma pessoa positiva, se uma pessoa negativa. Tudo isso vai depender muito de como você é como pessoa. Você não pode ser uma pessoa que você coloca os problemas na frente de tudo. Por exemplo, eu com 12, 13 anos, eu cheguei no Brasil com 11 anos. Com 12 eu entrei na escola, com 12 anos, isso. Eu não podia fazer problemas. Porque eu tinha que aprender o português, não podia esquecer o italiano, tinha que aprender inglês, depois o espanhol. Então, assim, é uma coisa muito importante isso. Então, eu não podia fazer problemas. E isso me ajudou muito nessa parte de eu não me fazer problemas. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila para socializar. E quando você crescer, você não pode colocar barreiras para conhecer pessoas da negatividade e do nada. Você tem que saber exatamente o que você quer. E no meu caso, eu sabia que ali eu estava no Brasil, eu tinha batido no Brasil, no caso, com 12 anos, e eu tinha que saber o que eu queria. Era tudo português e socializar as pessoas. E se eu não socializar com as pessoas, eu não tinha problema. Então, assim, é interessante fazer problemas. Você tem que ser positivo e ponha metas. Mas uma coisa, não põe metas com uma certa, como eu posso dizer, com uma certa, vou colocar um exemplo, um certo limite de tempo. Por exemplo, para esse ano, eu quero fazer um teste de futebol, quero passar nesse teste. Ponha metas que tenha uma a ver com a outra. Não põe metas. Por exemplo, hoje eu tenho. Eu quero passar um teste, eu tenho 14 anos, por exemplo, eu tenho 15 anos, eu quero passar um teste de futebol, eu quero comprar um carro, quero tirar a carteira. Não.
Você tem 15 anos e você não pode dirigir, conta primeiro por quê? Porque um teste de futebol e põe algo que tem a ver com a sua idade, não conta metas daqui a 4, 5 anos, porque pode ser que você ainda não chegar, entende? Então, assim, seja o que você quer hoje. O que eu quero ser hoje? Por exemplo, eu falo 5 idiomas, então hoje, para mim, eu quero conseguir um emprego como tradutor. Entende? Eu quero ser padre. Hoje não posso, olhando para a minha realidade, eu quero ser padre. Eu não tenho condições financeiras para aquilo. E sabe, futuramente, eu posso colocar essa meta na minha cabeça, mas por enquanto tem que ser apenas um cara que quer ser tradutor. Uma coisa, mas isso não estou falando que você tem que ter limite, que você não pode ser o que você quiser. Eu não estou falando isso. Estou falando que, com a sua realidade, você tem que ser colocar metas de acordo com a sua realidade, com o que você vive. Eu estou falando que você não pode sonhar algo. Tem diferença entre você colocar metas e ser realista e você ser positivo. Tem duas diferenças. Então, assim, pense o que você quer ser hoje, o que você pode alcançar hoje. Primeiro, vá o que você pode alcançar. Depois, mais para frente, você põe outras metas. Mas metas, lembre-se, que tem a ver com a sua idade e você sabe que você pode alcançar. Tem diferença entre metas e limites. Muita gente que fala, mas a minha meta é essa, eu sou realista, se você falar isso para mim, eu não sabe o que é um limite. Não estou colocando um limite, estou falando. Você, primeiro, mais fácil para você hoje. Faz o que você tem por perto. Depois, mais por perto, que você sabe que está ao seu alcance, passa com mais difícil. Como eu acabei de falar, eu quero ser tradutor, eu não posso agora, com a minha condição financeira, pensar que eu quero ser chefe de uma empresa, sendo que eu não tenho o budget para isso, o dinheiro para isso. Entende? Então, assim, coloque um limite que tenha, assim, pense muito em fazer alguma coisa, pense muito antes de fazer, antes de falar. E faça as escolhas que você acha que você tem que fazer. E cresça. Mas, assim, se você acha que você, eu quero ser jogador, seja, faça o teste, se treine. Se alguém falar para você que você não pode, só apenas ignore e siga o que você quer. Isso vai te ajudar muito a você, quando chegar na frente, você não ser uma pessoa muito indecisa, porque você sempre, já desde pequeno, você tomou as decisões por você mesmo. Com certeza, tem que você escutar seus pais, escute, porque eles são pessoas que têm mais experiência que você. Entende? Mas escute do quê? Do que eles podem te aconselhar. O que eles não podem te aconselhar, que são coisas pessoais, por exemplo, você quer ser jogador? Vai seguir em frente, e faça. É difícil, tudo é difícil, nada é fácil nessa vida, nada. Entende? Se a vida fosse fácil, a gente não estaria chorando. Entende? Então, assim, se você não tem a meta, sempre metas. O resto, a gente olha atrás. É isso. Espero que você consiga perceber. Esse, de acordo com os seus objetivos. É isso aí, pessoal. Abraço a vocês. Pronto, Sandri. Então, gente, eu espero que isso... Ele é jovem como vocês, tá? Ele é um pouquinho só mais velho que vocês. E eu acho que depois que ele foi embora, ele cresceu muito, ele até mudou a fisionomia dele, o modo de pensar. Esse crescimento faz com que você consiga melhorar a cada dia a mais. Dificuldades irão existir, sempre irão. Nada é fácil na vida da gente. A gente tem que saber superá-las. Deu para entender? É só isso. Eu quero que vocês, como ele falou, a gente tem que ter meta na vida da gente. Qual é a meta? Ao meu ver, hoje, na idade de vocês, é acabar o ensino fundamental 2, entrar no ensino médio, estudar, tá? Porque eu sempre falo para os alunos, o Estado, ele dá muita oportunidade ao aluno. Só não quer aproveitar quem não quer. Repito, o Estado dá muita oportunidade mesmo, gente. Então, vamos aproveitar, cresce interiormente. Isso é importante na vida da gente. Vocês vão ver como vocês vão mudar. Vocês mudam, a gente muda. Só muda quem quer. Tá? A gente fala, a pessoa não muda. Muda. As circunstâncias fazem a gente mudar de vida. A vida da gente. Tá? A minha aula é um pouco curtinha, mas aí eu deixei 4 questões. Sandrinha, passa ali, por favor. Olha lá.
Está falando sobre essa atividade da própria apostila do aluno, tá? Então, eu já passei aí. Está perguntando assim, quais são os componentes curriculares que têm mais facilidade? Quem não sabe o que é componente curricular, são as matérias do ensino fundamental 2 que você tem mais facilidade. Com certeza é ciência, né, professora? Pode ser. Tem gente que gosta. Tem gente que, falando nisso, Sandrinha, você me fez lembrar. Eu vou passar teu WhatsApp para minha sobrinha, que ela está no primeiro ano do ensino médio, e eu falei muito bem de você, e ela adora biologia. Vou te passar. Tá bom? E aí, ó. Vou responder aqui, ó. Quais os componentes curriculares que tenho mais facilidade? Ciências, é claro. Claro, claro. Qual que tem mais dificuldade, professora? Sei lá, matemática? Alguns é matemática, língua portuguesa. Seu, professora, qual que era o seu? O meu? A minha, peraí. Aí eu gostava de tudo, eu nunca tinha problema. Vamos falar o português, vai, português, vai. Eu também tinha dificuldade com português, porque na minha escola, como a gente era de ensino integral, a gente tinha gramática, a gente tinha redação, né? E a gente tinha também literatura. Então, assim, era muita coisa. Eu tinha problemas com a literatura, porque tinha que ler muita coisa, e eu não tinha, assim, eu não gostava daqueles tipo de literatura que eles passavam, né? Porque era livros assim, difícil de entender, a linguagem não era nossa, mas a gente era obrigado a ler porque tinha prova de livro. Eu lembro. Tinha prova de livro e tinha prova de literatura, que era aqueles gêneros da literatura portuguesa, literatura brasileira. Então, era assim, a gente ficava bastante perturbado. E a gramática, né? A gramática era uma coisa assim assustadora. Era ainda, é verdade. Era assustador, tinha que pegar. Ela pedia para a gente pegar revista, né? E fazer e procurar erros na revista. Eu não achava erro nenhum. Eu não achava erro nenhum. É complicado, é complicado. É difícil. Eu também tinha um problema. No terceiro ano, eu comecei a gostar de língua portuguesa, porque eu tive uma professora muito boa no Colégio Canadá, aqui pertinho de casa. Ela era excelente. Ela dava aula de modernismo, ela fazia a gente decorar poema. Eu adorei, porque ela dava uma aula diferente, gostava muito dela. Foi a parte que eu mais gostei do final dos estudos, tá, do ensino médio, foi o terceiro ano que eu mais gostei. Ela era ótima, ótima professora. Também. A estratégia para se organizar. Isso que vocês precisam fazer, gente. Quais estratégias que eu uso para me organizar? Organizar o quê? Organizar naqueles componentes curriculares que você tem que estudar. A palavra tem que estudar, sublinha aí na sua cabecinha e bota em negrito, tá? Não tem outra forma. Como é que eu vou me organizar? O componente curricular que eu tenho mais dificuldade, eu tenho que estudar mais. É tudo uma questão de costume, hábito. Tempo, gente. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma agenda. Planejamento. Tudo tem que ser planejado, organizado, protocolado. Tem um protocolo. Eu falo isso. Tem que os protocolos. Tem que distribuir o seu dia, o seu tempo. O tempo que eu vou assistir a aula lá no CMSP, o tempo que eu vou estar com a professora assistindo a aula, o tempo que eu vou estar em casa revendo tudo aquilo que eu vi nas aulas do CMSP e com os professores, fazendo lá o meu resuminho no caderno, sim, estudando. Isso é diário, todos os dias. O tempo que eu vou ter para jogar, o tempo que eu vou ter para ficar na internet, lá no WhatsApp com os amigos, tudo isso tem que ser dividido, tá? Isso são as estratégias de organização. Cada um vai fazer a sua. Porque a minha estratégia não tem que ser igual a de vocês, não é? Mas cada um tem que ter uma estratégia. Não pode deixar o dia passando, a vida me levar, a vida leva eu, sem que você tenha tudo organizadinho. Por isso que a gente não tem sucesso. O sucesso só vem atrelado à organização. A organização. Ao planejamento. Tem que planejar, tem que ter tudo organizado, gente. E a 4 aqui, como eu lido com as dificuldades que tenho em alguns componentes curriculares? Estudando. Eu só tenho alternativa, gente, estudando mais.
Tá? Se você Estudando. estuda matemática, o que é matemática? Eu tenho que saber. Eu tenho que fazer. Matemática, às vezes, é treino. Matemática, né, não é Curso, leitura como língua portuguesa, história, geografia. Matemática, química, física, biologia é treino. Área de exatas é treino. você sabe aquele caminho. Mas se você não treina aquele caminho, você chega no momento e não sabe para onde vai. Matemática é assim, você sabe começar, mas às vezes você não sabe terminar. Por quê? Porque você não treinou o percurso. Então tem que fazer. O professor deu uma atividade na sala. Eu entendi. Vai ficar por isso mesmo? Não, eu vou chegar em casa e vou refazer a atividade, eu vou mudar os números, porque assim eu vou consolidar o conhecimento. E é só assim que a gente aprende, viu? Não tem outra forma. Tá? Não tem. É treino, é hábito, é tudo. É tudo. Eu falo para vocês, prometo. É tudo um planejamento. No final, gente, a vida da gente tem que ser planejada de uma maneira ou de outra. Não é fácil? Não é. Mas a gente tem que começar a protocolar, como diz a Sandra, né? Tudo na base do protocolo. Hoje, né, o que mais a gente escuta é protocolo. E a vida da gente é isso. Para vocês terem um bom sucesso. Entendeu? Sucesso é isso. É estudo, determinação, olhar sempre para frente, tá? E é isso. Não tem mais o que falar, né? Só que não existe, gente. Existe trabalho. Trabalho. Levantar cedo e pôr o pé na rua para trabalhar, para correr atrás daquilo que vocês querem, estudar. Vocês chegam lá, gente, todo mundo chega. Todo mundo, de uma maneira ou de outra. Pode ser que alguns levam um pouco mais de tempo, uns chegam mais rápido, mas todo mundo chega lá. Tem que ter determinação. Tem que ser determinado para fazer alguma coisa, gente, senão a gente não consegue nada na vida da gente. Nada, nada e nada. Entendeu? E é isso. Então, gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês antes de ir para fazer o fechamento aqui. Essa atividade é até amanhã. Por favor, gente, vamos entregar. Ó, são só 4 questões. Copiem no caderno e respondam. Só isso. A gente acabou falando agora. A professora Sandra falou um monte sobre estratégia do uso para se organizar, as dificuldades, os currículos. Gente, é só copiar e responder e me entregar amanhã. Por favor, gente. Porque, como a gente estava comentando ontem, eu e a Sandrinha, né, nos primeiros anos, a gente não sabe, está programado para voltar em setembro, mas não é seguro. Então, gente, vamos garantir, vamos deixar para dezembro, vamos garantir as notas agora, porque chegando lá na escola, se a gente voltar realmente, vocês não vão precisar correr atrás daquilo que já passou. A gente tem que andar para frente, quem anda para trás é caranguejo. Entendeu? Vamos lá, gente, tá bom? Amanhã, sem falta, por favor, pessoalzinho dos nonos anos, avise para os seus colegas, tá bom? Obrigada, viu? Agora é você. Ciências também, tá, gente? Vamos fazer a atividade de ciência, eu vou postar hoje, daqui a pouquinho, e já dá para fazer hoje, tá? Então, vou contar sobre isso agora. Né? O tema da nossa aula é justamente a atividade 4. Tá bom? Vou passar aqui, professora, e agora a gente passa, então, para o componente curricular Ciências da Natureza. Tá? Vou completar aqui, ó, que é Ciências da Natureza. Aqui ficou com caixa baixa, não quero caixa baixa. Nós vamos começar a falar sobre genética, tá, gente? Genética, ela é uma área da biologia que estuda a forma da transferência dos caracteres adquiridos, né? Dos caracteres que são passados dos genitores. E como esses caracteres, então, vão ser expressos, como o organismo vai se comportar diante dessa informação genética, tá bom? Então, a genética, ela começou a ser discutida por um monge chamado de Mendel, que ele vivia na atual República Tcheca, tá? Ele começou os seus estudos
com outras áreas do conhecimento, não com genética, porque a palavra genética não existia na época dele, tá? Ele só tinha uma vontade, ele tinha uma pergunta dentro dele, isso é importante para a ciência, uma pergunta de como que acontecia a transferência dessas informações do pai e da mãe para os descendentes. Tinha essa pergunta dentro dele. E aí ele percebeu que as plantas podiam variar. Vou trocar aqui a cor. As plantas podiam variar. Por que você não quer fazer com isso? Ele percebeu que as plantas podiam variar as suas características. E ele queria entender como que era essa variação. Não sei por que meu negocinho não quer funcionar hoje. E ele queria entender, então, como era essa variação. Para isso, ele começou a estudar plantas que eram fáceis de ser cultivadas, fáceis de ser visualizadas. E essas plantas que ele escolheu é a chamada ervilha. Sim, essa de latinha que você vê lá de vez em quando, compra para fazer salada, né, para fazer o cachorro. No Rio, a gente usa muito para fazer o cachorro quente. O cachorro quente do Rio tem ervilha, tem milho, aquelas coisas todas, tá? Então, sim, é essa ervilha que ele, então, usou para fazer os seus experimentos, tá bom? E ele, então, vai usar um processo de hibridação, que é o cruzamento entre plantas com características distintas, diferentes, tá? E ele vai estabelecer, primeiro, como que faz, como acontece essa transferência do material. Ele vai estudar várias características, então ele vai fazer a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, que vai mostrar como as características são transmitidas. É lógico que na época de Mendel, ele não tinha o conhecimento de genética que a gente tem hoje. Então, quando eu falo de genética, eu vou acrescentar um monte de coisas que já são do conhecimento atual, né? Que é um conhecimento contemporâneo. Na época de Mendel, o conhecimento era menor, era menos coisa que ele sabia, ele usava outras palavras, tá? Então, aqui a gente já está usando termos que já são contemporâneos, termos que a gente já vê nos livros, que a gente já vê nas questões, nas atividades, tá bom? Então, Mendel usou as ervilhas, tá? Ele utilizou essa espécie de ervilha aqui e ele fez o quê? Ele fez o cruzamento de planta. Mas tem um motivo por que ele utilizou ervilha. Já adiantei para vocês, mas vamos ver aqui com mais detalhes. Por quê? Fácil cultivo. Essas ervilhas são fáceis de cultivar. Eu já até plantei essas ervilhas uma vez, tá? Aqui na região do Guarujá não vai ser fácil de plantar isso, não está do clima. Mas elas têm um rápido crescimento, tá bom? Então, ela é de fácil cultivo, tem um crescimento rápido. Você pode fazer várias plantas, pesquisar várias plantas durante o ano, dependendo do clima que você tem, é claro. Se você tem um clima mais complicado, você pode fazer uma estufa, mas você pode fazer isso muito bem. As variedades têm características muito fáceis de ser observada. Então, existe variação na forma da vagem, existe variação na cor das flores, na textura das sementes, entre outros. Então, quando você olha já a planta, você já consegue ver as características, ele conseguia estudar, então, a diferença entre uma e outra, por quê? Porque era fácil de visualizar. Até porque ele não tinha mecanismo na época para fazer outros testes, né, gente? Produz uma grande quantidade de semente, né? Tem a ervilha é uma leguminosa, então ela tem o quê? Vagem, tá? Então ela tem várias sementes ali que ela pode, então, ser utilizada, né? E as plantas são hermafroditas. O que é isso, hein, professora? A planta desenvolve um órgão reprodutor masculino e feminino, tá? Tem os dois.
ela pode se autofecundar, no caso do trabalho de Mendel, mas na evolução, no dia a dia, isso é evitado, tá? Apesar da planta ter um órgão masculino e feminino ao mesmo tempo, ela amadurece as células de reprodução em tempos diferentes, para que não haja autofecundação na natureza. Por quê? Porque na natureza vai se buscar a variabilidade genética, vai se buscar seres que sejam diferentes dos seus genitores. Quanto maior a variabilidade genética, melhor será a chance de se adaptar a mudanças no ambiente, tá? Então, isso na natureza é evitado. Mendel fez uma autofecundação dentro do seu trabalho. Por quê? Porque ele queria estudar como que acontecia a transferência dessas características. Bom? Por isso que ele fez no experimento dele. Então, o experimento dele foi feito de forma proposital. Na natureza, evita-se a autofecundação. Tá? O que o Mendel fez, então? A gente vai começar a falar um monte de termos aqui, que às vezes vocês vão ter um pouquinho de dificuldade no início, tá bom, gente? Então, ele escolheu plantas para o cruzamento chamada de geração parental. Geração P, tá? As plantas primeiro que ele escolheu, né? E ele fez uma autofecundação. Usou o próprio pólen da planta para fecundar a própria planta, tá? E ele, então, fez o experimento dele, fez a fecundação da planta, pegou o pólenzinho da planta lá e fecundou ela mesma, não é? E aí, o que ele fez? Ele observou que na geração F1, o que é geração F1, professora? É a geração que nasceu daquele cruzamento lá que ele fez, né? Que foi uma autofecundação, tá? Essa geração F1, 100% das sementes eram lisas, tá? O que ele fez, então? Ele pegou plantas, né? Pura, com textura lisa na semente, tá? E ele viu plantas com textura rugosa, lisa e rugosa. E aí a geração F1, que é a primeira geração que nasceu dessa autofecundação, mostrou que 100% as sementes lisas. Ele está tentando entender por que isso aconteceu, tá? E aí o que ele fez? Ele pegou a geração F1 e fecundou de novo. Geração F1 é aquela que veio da geração parental, tá? E essa geração F1, então, ela vai dar origem à geração F2, que agora é diferente. Bom? Enquanto você tem na geração F1 sementes 100% lisas, na geração F2 já vai aparecer sementes rugosas. Tá? Então, é essa mudança que Mendel precisava esclarecer. Ora, o que aconteceu com isso agora? Na geração F1, todas eram lisas. Mas na geração F2 já apareceu aqui uma que era rugosa. Então, Mendel precisava estabelecer o que aconteceu aqui. Como que essas características poderiam ter sido transmitidas. Tá? Então, aí, o que ele vai fazer? Vejam. Ele pega, então, as características das plantas são decorrentes da combinação de fatores. Ele diz que fatores são esses, nós chamamos de alelos. Tá? Os fatores são transmitidos de uma geração para outra. Existem fatores que são dominantes e fatores que são recessivos. Tá? Os fatores, os alelos, vão ser organizados em pares.
Esses fatores vão se separar de forma independente na formação dos gametas, isso é importante para a gente entender a primeira lei de Mendel, que fala de uma característica, mas que esses fatores, esses alelos, são distribuídos de forma independente. Os fatores em uma planta híbrida não vão se misturar, porque eles vão se separar de forma independente, mas podem ter uma relação de dominância. Eu falei muita coisa, eu tenho certeza que vocês estão aí surtando, porque tem muito nome esquisito, tá confuso, eu tô ficando doida já, tá? Eu já sei disso, vamos com calma. Falei que essa aula ela é complicada, tá? Mas a gente tem que ir devagarzinho. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o experimento dele da autofecundação de F1. Lembra o que era F1, gente? F1, todas as plantas eram lisas. Tá? E o que Mendel encontrou? Que essas plantas de F1, elas eram lisas, mas elas tinham o alelo, que eu chamo de alelo hoje em dia, tá? Ele falou fatores. Ele tinha um fator que era heterozigoto. Ih, meu Deus, e agora, professora? O que você falou? O quê? Em heterozigoto, porque eu tenho alelos diferentes. Azão, azinho. Tá? Foi assim que ele interpretou. Então, ele tinha um alelo azão e um alelo azinho. O alelo azão era dominante sobre o alelo azinho. Tá? Então, ele determinou que a geração F1, ela seria um heterozigoto dominante. Por isso, quando ele cruzou um heterozigoto dominante com outro heterozigoto dominante, ele obteve 75% lisa e 25% rugosa. Como é que isso aconteceu? Lembra-se que os alelos, os fatores, eles vão se separar de forma independente. Então, no primeiro cruzamento aqui, veio o alelo, né? O fator azão, aqui do genitor masculino, e do genitor feminino também o azão. Então, ficou a prole, né? A F2. Azão, azão. Tá? O outro cruzamento possível. Tem que fazer tudo isso aqui na aula de fazer atividade, professora? Tem sim, tá, gente? Veio um azão do genitor feminino com um azinho do genitor masculino, tá? O outro cruzamento, um azão do genitor masculino e um azinho do genitor feminino. Professora, é sempre colocar o azão antes do azinho, né? Porque aqui o azão veio daqui, o azinho veio daqui. É uma norma que costuma seguir, tá? Se você fizer uma atividade no 9º ano e colocar azinho, azão, eu não vou tirar nota. Mas se você fizer isso aqui no ensino médio, já vou ter que mandar fazer de novo. Bom, porque em uma prova de ensino médio, a gente usa o que é mais comum. Porque se você colocar azinho, azão aqui, dá a entender que você não tem conhecimento muito bom de genética, porque isso aqui é uma norma que geralmente as pessoas seguem. Bom? Então, você tem aqui um cruzamento azão, azinho. E o quarto aqui? O quarto, a geração F2 vai herdar um alelo azinho e um alelo azinho. Azinho, azinho. Então, essa é a primeira aqui, tá? Ela é lisa, azão, azão. Então, azão, ele é dominante. E aqui eu tenho um homozigoto dominante. Homozigoto porque os dois alelos são iguais, tá? Aqui eu tenho um heterozigoto dominante. O azão está aqui, né? Aqui eu tenho outro heterozigoto dominante,
quando eu tenho um dominante, eu vou ter sempre a característica lisa, tá? Agora, quando eu tenho um homozigoto recessivo, azinho, eu tenho uma característica rugosa. Então, a característica lisa, ela é dominante e a característica rugosa, ela é recessiva. A característica lisa vai aparecer sempre que eu tiver o dominante aqui, o azão, e a característica rugosa somente quando eu tiver o par de recessivo, tá? Somente quando eu tiver aqui o homozigoto recessivo. E um exercício de genética tem que saber todas essas informações? Sim, tá? A gente não começou ainda os exercícios de genética como são, por quê? Eu deixo mais para o ensino médio, tá bom, gente? Então, a gente vê uma visão geral aqui do que é Mendel, fala um pouquinho dessas situações todas, mas os exercícios de cálculo, que vai entrar cálculo no ensino médio, tá? E a gente deixa para que vocês façam o ensino médio para não assustar tanto, tá bom? Então, vamos rever aqui alguns conceitos. Os trabalhos de Mendel, como a maioria dos cientistas, não foram reconhecidos na época. Gente, por que o trabalho de Mendel não foi reconhecido na época? Primeiro, não se sabia nada de genética, tá? Segundo, tinha-se naquela época um pensamento diferente do que nós temos hoje, né? A cultura era diferente, né? Existia toda aquela visão da igreja, toda aquela visão da questão do homem não mudar, toda aquela contraposição sobre a evolução tinha alguns vestígios de evolução se falando, tá? Mas, na época, não se tinha conhecimento nenhum de genética que temos hoje. Então, lógico, a pessoa vai lá, faz um experimento com planta, você imagina, explica esse negócio todo aqui, né, com nomes diferentes, claro, com fatores, né? Mas você acha que as pessoas iam acreditar numa história dessa? Não acreditaram, tá bom? Principalmente porque naquela época não se tinha ideia, tá? Eu quero que isso funcione. Não se tinha ideia nenhuma que poderia se associar a matemática com assuntos de biologia. Hoje você já sabe que a biologia e a matemática são irmãs. Na genética, na biologia, na genética, a matemática ela é mais do que irmã, ela é necessária. Todos os cálculos de genética são feitos a partir da probabilidade. Bom, então, a gente estuda lá no segundo ano, a pessoa está vendo as regras de probabilidade para calcular os fatores aí, os genéticos, tá bem? E é claro, né, gente, não tinha conhecimento a respeito de célula. Não sabia nem o que era célula, imagina saber o que era gene, o que era DNA. Então, o conhecimento ele era muito ainda escasso. Todo mundo estava tentando entender ainda como é que funcionava a natureza. Ficou-se muito tempo na Idade Média naquela situação de que não era preciso pesquisar nada, né? A ciência foi bastante negligenciada, até hoje, infelizmente, ainda é. Tá? Então, o conhecimento ficou parado. Quando se retomou o conhecimento, tinha muita coisa para se pesquisar, para se entender. E como que isso mudou? Mudou com o avanço do conhecimento das células, principalmente do uso de microscópio. Tá? Que aí, então, conseguiram descobrir que existiam, sim, cromossomos. E aí, então, existe a genética. Tá? Então, esses fatores aí são os alelos que vão corresponder a genes, que vão formar cromossomos. Todas essas definições veio depois. Então, Mendel, ele foi à frente da época dele, com certeza. Ele determinou coisas que a gente não tinha como saber naquela época. Por quê? Precisava de um conhecimento anterior. É igual agora, estou falando para vocês de genética. Se vocês esqueceram tudo lá que vocês aprenderam de célula, vou ter que voltar alguma coisa de célula daqui a pouco. Bom?
o conhecimento ele vai se aprofundando. Você tem que ter a biologia, você tem que ter conhecimento prévio, tá? Você não pode chegar agora na genética sem saber o que é uma célula. Vou ter que voltar para explicar o que é uma célula, tá bom? Você tem que ter um conhecimento anterior para você poder somar mais aquele. Por isso que é uma coisa encadeada, né, gente? Eu não entendi a aula A, vou para a aula B. Ferrou. Né? Porque você não vai conseguir entender, porque uma coisa leva a outra, tá? Bom, então, vamos nós aqui falar das palavras bonitas da biologia, para que vocês entendam o conceito. O que eu quero de vocês agora? Ai, meu Deus, eu tenho que saber isso aqui? Por enquanto, ainda não. Vamos com calma. Eu estou falando, eu estou mostrando, eu estou apontando, tá? Primeiro, vamos nos entender aqui nesses conceitos aqui. Lembra o que eu falei para vocês? Se vocês não têm ideia, esqueceram do que aprenderam lá, acho que é 7º ou 6º ano, sobre célula, eu tenho que voltar. Já pensando nisso, eu já voltei. Bom? Então, vamos entender aqui conceito de DNA, ácido desoxirribonucleico, cromossomos, genes e alelos, que são palavras que eu vou usar no dia a dia na biologia e que eu preciso entender que significa isso aqui, tá? O ensino médio, gente, algumas turmas fazem lá o dicionário da biologia. Estou no 9º ano, eu aconselho começar a fazer desde já, bem? Bom, então vamos lá. Eu vou falar aqui cada retângulozinho desse aqui e vou explicar, tá bom? Anotem aí. Nos organismos eucarióticos... Ai, meu Deus, o que é um eucarionte mesmo, professora? O que é uma célula eucarionte? Já esqueceram. Célula eucarionte são células que têm núcleo. O que é um núcleo, professora? Núcleo é uma estrutura celular aonde o ácido desoxirribonucleico fica armazenado. Bom? Então, célula eucarionte são aquelas células que têm núcleo. Nossas células são eucariontes, têm núcleo. Dentro do núcleo fica armazenado quem? O material genético na forma de ácido desoxirribonucleico. Bonito, né, gente? Bonito agora, né? Bom, cada uma das diferentes versões de um gene, o gene sempre é pareado, tá? Um com o outro, formam os cromossomos homólogos. Cada versão desse gene é chamado de alelo. Por isso que eu chamei aqui de alelo. Ó. O alelo, azão, alelo, azinho. Bonito, né, gente? Fala bonito aqui. Tô filosófico aqui já. Então, vejam. Um alelo está sempre em par. Papai mandou alelo 1, mamãe mandou alelo 2. Sempre em par, tá? Esses pares vão formar, então, os cromossomos homólogos. O que eu quero dizer? Quando nós fomos formados, a graça de Deus, é claro, mamãe mandou cromossomo 1, papai mandou cromossomo 1 também. Então, eu tenho cromossomo 1 de papai e cromossomo 1 de mamãe, tá bom? Para a glória de Deus, eles se recombinaram. Tem uma recombinação bonitinha, fofa lá, para que a gente nascesse assim maravilhoso. Né, gente? Então, os cromossomos, eles são homólogos, né? Eles existem 2, tá? Do papai e mamãe, e eles também são formados por genes. Cada gene eles são pareados, e eu tenho, então, o alelo. Alelo de papai e alelo de mamãe. Às vezes, isso aqui é muito importante, sabe por quê? Porque, às vezes, você recebe um alelo de alguém, vou botar aqui para dar discriminação, né? Você recebe um alelo de algum dos genitores aí que está com defeito. O alelo está pifado. Mas aí você recebe um outro alelo que está, perfeito, maravilhoso. O seu organismo, então, pode usar o alelo que está perfeito e ter sua vida aí bonita e saudável. Isso também pode acontecer, tá? Por isso que é importante ter cromossomos homólogos, bem? Porque em alguns casos pode ajudar, né? O núcleo das células eucariontes, que eu já falei, que célula eucarionte é aquela que tem núcleo, entre outras características, apresenta, olha que palavra bonita, estou me escrevendo no caderno isso aqui, tá?
ácido desoxirribonucleico. Todo mundo fala, DNA. O nome do DNA é ácido desoxirribonucleico. Bom, como material genético que está organizado na forma de cromossomos. Opa. Então, o DNA, ele é formado por ácido desoxirribonucleico, ele é o ácido desoxirribonucleico. No nosso organismo está associado a proteína chamada de histonas. Ele é gigantesco, ele é muito grande. Para que consiga ocupar o espaço do núcleo, ele é compactado, condensado na forma de cromossomos. Nós temos 23 cromossomos que herdamos de papai, 23 cromossomos de mamãe, então nós temos 46 cromossomos. Tá? Esses cromossomos são formados por ácido desoxirribonucleico, que estão condensados, estão bem compactados. Para não ficar embaraçado, o nosso organismo coloca as histonas, tá? Que são proteína, para evitar que fique tudo misturado no embaraçado. Ok? Cada trecho desse DNA que vai ser utilizado para a formação de uma proteína é chamado de gene. Tá? Cuidado com isso aqui, porque vejam bem, existem proteínas, a biologia é maravilhosa, tudo tem exceção. Existem proteínas que são formadas por mais de um gene. Que beleza, né? Tá, gente? Então a coisa não é tão simples assim. Lá no ensino médio, a gente vai aprender esse mecanismo aqui, é um bimestre inteiro só falando disso aqui. Tá? Então, a gente vai ver direitinho como é essa relação gene-proteína. Tá? Então, eu falo que um gene guarda informação genética para a produção, para a síntese. Tá? Em biologia não se fala produção, viu, gente? Aqui no ensino fundamental a gente fala produção. Mas lá no ensino médio é síntese. Sintetizar em biologia é fabricar, né? Para a síntese da proteína. Então, vamos voltar aqui. Eu tenho uma célula eucarionte no nosso organismo. Dentro dessa célula tem um núcleo, aonde fica o DNA, o ácido desoxirribonucleico, que é organizado na forma de cromossomos, para que não fique tudo misturado lá, embolado. Tem as histonas. E esse material lá, o DNA, vai ser organizado em forma de gene. O que é um gene, gente? Uma sequência de DNA, vários ácidos desoxirribonucleicos, que vão guardar a informação para uma síntese de proteína. Que maravilha, né, gente? Estão aí tomando todos os calmantes já. Ninguém aguenta, né, não? E aí continuamos falando sobre definições. Só voltando agora, outras definições. O que é um homozigoto? Quando os dois alelos são iguais. Homozigoto, azão, azão, azinho, azinho. Tá? O conjunto de genes responsável por uma característica nós chamamos de genótipo. Genótipo é aquilo que está no DNA. Fenótipo é como esse genótipo se manifesta no ambiente. O genótipo azão, azão, se manifesta no ambiente em uma semente lisa. Tá? Essa semente lisa, então, é o fenótipo. Ok? O genótipo azão, azão, que é um homozigoto dominante, se manifesta no ambiente com o fenótipo semente lisa. Fenótipo é o resultado do genótipo em interação com o ambiente. Tá? Guarda isso aqui, ó. Interação com o ambiente, ok? O que é um heterozigoto? Quando os alelos são diferentes. Azão, azinho. É um heterozigoto. Um heterozigoto dominante, nesse caso aqui, para a semente lisa. O genótipo azão, azinho, corresponde ao fenótipo semente
lisa. Tá? Veja que eu estou usando as palavras aqui, né, gente? O azinho é um homozigoto recessivo, tá? Que corresponde a um fenótipo de semente rugosa. Ok? Então, vamos lá. O homozigoto, ele é dominante, azão. O homozigoto sempre é quando eu tenho os dois alelos iguais, idênticos, ó. Se os alelos de um gene são idênticos, o indivíduo é homozigoto. Ele pode ser homozigoto recessivo ou homozigoto dominante, tá? E eles vão corresponder a fenótipos diferentes. Agora, olha aqui. Quando eu tenho um heterozigoto dominante, eu tenho o mesmo fenótipo. Por quê? Porque a semente lisa, ela é dominante frente à semente rugosa. Só vai nascer o fenótipo de semente rugosa quando eu tenho um homozigoto recessivo. Gente, como tem definições, né? Não? Como tem coisa para guardar. Estou falando, pegar o caderninho e anotar tudo isso, tá, gente? Bom, todo esse processo aqui, para os seres vivos, evoluiu para garantir a variabilidade genética. Os seres vivos utilizam a reprodução sexuada para garantir a variabilidade genética. E o que é isso importante? Porque a variabilidade genética torna os indivíduos mais capazes de se adaptar ao ambiente. Tá? Então, você tem, por exemplo, alguns seres vivos realizam reprodução assexuada, planta, bactéria, tá? E essa reprodução assexuada não garante variabilidade genética, garante somente o aumento de número de indivíduos que são geneticamente iguais. O que eu quero dizer com isso? Se chegar uma praga, uma plantação, que todas as plantas sejam iguais, se uma ficar doente, todas vão ficar doentes também. Precisa existir, então, uma variabilidade genética para garantir que alguns indivíduos daquela população, né, daquelas plantinhas ali, consiga sobreviver. Porque se não existir variabilidade genética, todos são vulneráveis. Bom? A variabilidade genética do homem, apesar de nós realizarmos sempre reprodução de forma sexuada, a variabilidade genética na espécie humana, ela é muito pequena. Tanto que um vírus, né, o bendito coronavírus, começou lá na China e ele ataca tanto o chinês, quanto o africano, quanto o brasileiro, quanto o americano. Por que isso acontece? Porque não existe na espécie humana uma variabilidade genética que possa proteger algumas pessoas. Existe até agora alguns trabalhos que estão sendo feitos para tentar entender sobre isso. Por exemplo, né, a gente tem a tipagem sanguínea, tá? Quem é do tipo A tem uma proteína no sangue e acredita-se, não está fechado ainda, né, gente? De coronavírus não tem nada fechado, tá? Nada fechado. Que essa proteína, de quem tem a proteína A, quem é A positivo no meu caso, tem a bendita proteína que facilita a infecção pelo vírus. Olha só como é que eu posso com isso, né? Então, quem é do tipo A seria mais suscetível ao coronavírus. Uma pesquisa que foi feita e não está fechada ainda. Tudo suposição, né? Estão tudo pesquisando. Existe também uma outra pesquisa que o pessoal está começando a elaborar, até no Rio a gente tem discutido muito sobre isso com o pessoal da Fiocruz, que poderia existir na África, nossa querida África, algum material genético, algum polimorfismo, alguma variação que dá à África alguma proteção do coronavírus, tendo em vista
que os casos na África são menores do que na América, né? E também na Oceania e também na Ásia. Tudo isso está sendo discutido. Por quê? Porque a variabilidade genética, se ela existe, graças a Deus, né? Se ela existe, ela pode oferecer mecanismo de proteção àquela população. Por isso que a reprodução sexuada ela é muito importante para os seres vivos, para garantir modificações. Tá? Mas como que ela acontece? Né? Então, você tem um indivíduo, né, masculino e feminino. Esses indivíduos eles vão produzir células reprodutivas, tá bom, gente? Que fique bem claro que, do ponto de vista da biologia, tá? A reprodução, tá? Sempre, né? A reprodução, sempre, a mistura aqui das duas células tem como ponto de vista formar novos indivíduos, viu, gente? A relação sexual, de um ponto de vista da biologia, sempre tem como finalidade a formação de um novo indivíduo. Bom? Reprodução quer dizer isso na biologia. Muito bem. Então, o indivíduo, né, masculino, ele vai produzir uma célula reprodutiva, que no nosso caso chama-se espermatozoide, bom? 23. O que quer dizer isso, professora? As células do nosso corpo, elas têm 46 cromossomos, tá? 46. 23 veio de mamãe, 23 de papai. Quando o papai vai ter filho, vai se reproduzir, ele não pode criar um espermatozoide com 46. Tem um problema aí, né? O filho tem que ter 46. Como é que vai mandar um espermatozoide de 46? 46 para 46 não vai rolar. Então, acontece um processo durante a formação do espermatozoide que nós chamamos de meiose. Meiose quer dizer meio. As células, então, vão sofrer um processo de meiose na sua formação, né? E aí vão originar o espermatozoide, né, que é a célula reprodutiva, e essa célula reprodutiva, por meio da meiose, então, vai carregar somente 23 cromossomos. As células de papai tinham 46, né? As células sofreram o processo de meiose para gerar o espermatozoide, e com a graça de Deus tem 23, tá bom? Aí, então, mamãe também tinha o mesmo problema. Mamãe também tinha 46 cromossomos, tá bom? E o que aconteceu, então? Também um processo de meiose fez com que o ovócito 2... Ovócito 2 por quê, professora? Porque o ovócito 2 é o ovócito pronto, tá? Que o ovócito 2 tivesse 23. Oh, que beleza! Por quê? Porque na fecundação, o espermatozoide vai ao encontro do ovócito para fecundar e formar um zigoto com 46. Olha que fofo, gente. Né? Então, o zigoto, o futuro bebê, também tem 46 cromossomos. 23 de papai e 23 de mamãe. Tá? Esse zigoto, então, inicialmente é uma célula que depois faz várias cópias até chegar a um novo ser humano com 46 cromossomos. Bonito isso aqui, né, gente? Tá? Todo esse processo aqui, ele é feito para garantir a variabilidade genética. Quanto mais diferente geneticamente é o genitor masculino e o genitor feminino, maior é a variabilidade genética do filho, tá? Durante o processo de meiose, também acontece uma variabilidade aqui, que nós chamamos de crossing over, tá bom? É uma mistura de genes de cromossomos homólogos, para que o espermatozoide tenha um pouco mais de variabilidade genética. Nem todo espermatozoide passa por esse processo de crossing over, mas uma parte dele passa, tá? E aí, se ele ganhar a corrida aqui, né? São 200 milhões para uma célula, tem que correr muito aqui, ele então vai passar uma variabilidade melhor, tá bom?
Aqui, nesses desenhozinhos aqui, são os nossos cromossomos, né? Nós temos 23 de papai, 23 de mamãe, tá? 23 aqui, ó, de papai, 23 de mamãe, para ter 46. Sempre um par, né, gente? Cromossomo 1, um de mamãe, um de papai. Cromossomo 2, um de papai e um de mamãe aqui, tá? Para formar um par de cromossomos, que são homólogos. Por quê? Porque carregam o mesmo gene, né, gente? Em alelos diferentes, né? Bonito isso, tá? Bom, então aqui a hereditariedade, que é a transmissão de características de uma geração para outra, bom? Isso aqui a gente monta o chamado heredrograma, que a gente só colocou aqui para demonstrar a vocês, que é uma árvore genealógica, tem como montar isso aqui, tem como ver quais são os alelos que estão envolvidos lá, tá? Tem como fazer os cálculos, sim, tem. Vamos deixar um pouquinho mais para frente sobre isso, para demonstração, só para que vocês entendam o conceito de hereditariedade, transmissão de características de uma geração para outra, durante o cruzamento dos gametas, durante a formação aqui do nosso zigoto. Nós formamos também, todos nós, com a graça de Deus, né? Muito bem. Agora vamos expirar. Expirar, e nós já chegamos na atividade, viu, gente? Atividade facinha, que eu vou postar hoje, que eu quero que todo mundo faça, sem exceção, viu, gente? Eu faço, só com conceito, tem um texto lá maravilhoso para ler, tá bom? Tem essa aula para poder assistir de novo. Então, gente, é só fazer, né? Vamos discutir um pouco o assunto, tá? Algumas partes aqui eu vou até ajudar a fazer, tá? E se quem quiser interagir aqui, ó, vou compartilhar com vocês. Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Tem que alterar isso. Vou compartilhar com vocês aqui agora no nosso chat, para que vocês possam, então, entrar lá, né, gente? Se possível, entrar lá, tá bom? Isso é uma lousa digital, tá? Então, vocês podem entrar lá para compartilhar. Bom, vamos voltar aqui. Então, a atividade número 1, ciência dos genes, da hereditariedade, da variação dos organismos, ramo da biologia que estuda a forma como se transmite as características biológicas de uma geração para a geração. Qual é o ramo da biologia, gente? Hein? Hoje não quero falar. Vamos, falem. Estão com medo? Bom dia, professora. Meu amor, tá acordada? Acorda! Hein, gente? Olha, isso aqui não tá funcionando pro azar de vocês. Não sei por que isso aqui hoje não tá funcionando. Tá? Então, não posso escrever aqui, né, a resposta. Não está funcionando. Olha que lindo. Mas, gente, é claro que é genética, né? Botânica estuda a planta. A química estuda a química. A zoologia estuda bicho. Então, quem estuda os genes é a genética, né, gente? Fácil, tá? Se errar isso aqui, já viu, né? Vou copiar uma vez. Olha 2, gente, que bonito. Antes de Mendel, né, o pai da medicina disse que cada órgão do corpo de um organismo vivo produzia partículas hereditárias. Cada órgão, viu, gente? Era órgão por órgão. A reprodução era complicada na ideia dele. Chamada de gêmulas, que eram transmitidas aos descendentes no momento da concepção. Então, cada órgão produzia uma sementinha e ela era, então, enviada na hora da reprodução, tá? Qual é o nome dessa teoria, fofinhos? Hein? Qual era o nome dessa teoria? Não consigo escrever, eu tenho que botar assim, viu? Quem errar isso aqui, eu vou matar. Qual era o nome? Pangênese, tá? Pangênese era o nome da teoria que o pai da medicina acreditava, que ele escreveu sobre isso, que cada órgão poderia produzir uma sementinha e ela era mandada para o outro organismo, a sementinha crescia no outro organismo, tá? Muito bem. Número 3.
é o veículo, transmite alguma coisa, né? Leva alguma coisa, da hereditariedade ou da unidade de potencial hereditário existente no cromossomo e que, ao interagir com outros genes no citoplasma e no meio, condiciona o aparecimento de um dado caráter. O gene distribui-se linearmente ao longo de cada cromossomo. Que lindo, maravilhoso, né? Tem um par do outro lado. E possui como constituinte fundamental o ácido desoxirribonucleico. Quem é esse componente? Quem é esse veículo, gente? Hein? Cromossomo? O gene. Por quê? Vamos lá. Veículo de hereditariedade que transmite a informação do DNA. O DNA ele vai se agrupar em forma de gene. O que é gene? Várias moléculas de ácido desoxirribonucleico que são utilizadas para a formação, para a síntese de proteína. Tá? Então, o gene tem várias moléculas de DNA, que a gente vai representar por letrinhas, tá? O ácido desoxirribonucleico, dependendo da sua base nitrogenada, se é adenina, citosina, guanina, tá? E essa molécula, então, vários ácidos desoxirribonucleicos vão formar os genes, tá? Vão formar os genes que vão, então, transmitir a característica. Esse gene, esse fragmentozinho, ele vai servir como receita para que a célula, então, fabrique a sua proteína. Bonito isso, né, gente? Dentro de filosofia. Professora, você vai postar isso hoje para fazer? Vou. Tá bom. Já estou fazendo. Vamos. 4. Olha que bonito, gente. Cada caráter é devido à presença de, no mínimo, 2 fatores, ou genes. Já vimos, papai e mamãe, né? Já vimos lá, papai e mamãe, azão, azinho. Tem um azão dominante, um azinho recessivo, né? Formam um par de alelo. Azão, azinho. A cor castanha dos olhos é alélica da cor azul. O castanho, ele é dominante, né, gente? A existência de dedos, 5 dedos, é alélica também, ela é normal, ela é dominante para os números de dedos. Tá bom? Também os olhos são castanhos. Quem é azul é recessivo, né? E o que eu estou querendo dizer? Eu estou me referindo aos genes alelos. O que é um alelo mesmo, hein, meus amores? Lembra do azão, azinho lá, gente? O par de alelo. Vamos lembrar do azão, azinho. Azão, azinho aqui, ó. O par de alelos. Os alelos são iguais. Alelo, azão. Cada um aqui, ó, é um par de alelo. Um veio de mamãe, um veio de papai. Então, somos homólogos, né? Somos um de mamãe, como somos um de papai, tá? Vamos, então, para o número 5, não é isso, gente? Número 5, tá? Existia uma teoria também, além do nosso lá, da nossa pangênese. Vamos lá. Acreditavam que havia um ser pré-formado no ovo, tá? Na época, formaram-se 2 grupos de cientistas que defendiam 2 orientações distintas da teoria do pré-morfomismo. Uns defendiam que o futuro ser já se encontrava em miniatura de espermatozoide. Bastante machista, né, gente? Então, o homem, na sua soberania, transmitia para a mulher o espermatozoide onde já existia a criança. A mulher, então, só pegava aquela célula pequenininha e desenvolvia e a criança nascia. Então, a responsável por quase tudo, né? Outros acreditavam que existia já um pré-formado no óvulo. Então, 1 para 1 era o espermatozoide, que já vinha formadinho, e para outro não, era o óvulo, né? No interior do óvulo ou do espermatozoide, tem alguém com o microfone ligado? Pode ligar.
estaria um pequeno homem formado. Então, eles não sabiam bem quem era quem que estava tudo formado, tá? Mas eles acreditavam, né, que é totalmente mentira, que em uma das duas células já existia o ser formado. O que acontecia, então, era só o desenvolvimento do ser vivo. Qual era o nome dessa teoria? Pré-formismo. O nome já diz, né, gente? Pré-formismo. Por quê? Porque já vinha formado e o genitor, a mulher, no caso, né, ela só, então, desenvolvia aquilo que já estava formado. Muito bem? Já ajudei nas atividades e eu não quero ninguém sem fazer atividade, tá bom? Agora, para finalizar, né, todo mundo cansado, está esgotado, vamos, então, relembrar alguns conceitos. Eu quero tudo isso bonitinho, anotadinho, entendeu? Fenótipo é aquilo que o genótipo expressa no ambiente. Genótipo. Genótipo é aquilo que está composto no genes. Tá? Homozigoto, quando dois alelos são iguais. Tá? Heterozigoto, quando os alelos são diferentes. Tá? Característica dominante, quando uma ela domina sobre a outra. Lembra lá do verdinho, lembra do lisinho, né? O lisinho, olha só. Lembrar do liso lá atrás. Tá? Isso aqui é bom por isso, né, gente? Vejam bem. O liso, ele é dominante sobre o rugoso. Tá? Tão fofa essa aula, né, gente? Opa, passei demais. Não, tá aqui. Bom? Como é uma característica recessiva? Recessiva, quando ele tem o quê? Dois alelos iguais, um homozigoto diferente do dominante. No caso aqui, o amado, né, gente? Resolveu parar de demorar. É a internet, gente. A internet tá calmante, a internet, né? Não, passei de monte. Então, ó, homozigoto recessivo, semente rugosa, porque não há presença do alelo azão. Um monte de nome, né, gente? Estou falando outra língua, né? Não, fala a verdade. Muito bem, meus amores. E autopolinização é uma polinização, é claro, quando você usa, né, o gameta masculino fecundando o gameta feminino da mesma planta. Tá? Tá aqui escrito. Ó. Autopolinização é transferência do pólen da antera, gameta feminino, masculino, para o estigma da planta, a mesma planta, porque ela é hermafrodita. O que quer dizer isso? É que ela tem, tanto desenvolve a parte masculina como a parte feminina da flor, tá? Estou me referindo à planta. Olha só. Aqui, para deixar bem claro, é pouco frequente, tá? Porque na natureza ninguém quer ter autopolinização. Diminui a variabilidade genética. Se vier uma doença, mata as plantas todas. Então, o processo evolutivo não é comum, né, ter esse tipo de coisa, tá bom? Olha que lindo, gente, que fofo. Nós terminamos o nosso material aqui para falar sobre... o que acaba aqui, ó, acaba 2 da tarde, meu filho, 2 da tarde, qual o problema? A aula vai ter 12h45. Poxa. Gente, então é isso, tá? Eu sei que é muito material, é muito conteúdo, essa aula realmente era pesada. Eu sei que vocês têm muita dificuldade de entender de cara, porque é muito conceito, muito conceito. Tá? E o que eu sugiro sempre? Assistir a aula de novo, anotar o que a professora falou, tá? Colocar o conceito lá no caderninho, refazer aquele cruzamento. Não tem outra alternativa. Só aprende estudando. Só. Bom?
rever os conceitos, escrever o que é, tá? Tem que ter... Gente, genética é assim. Se você não sabe o conceito, você não cai nem no cálculo. Bem? Tem que primeiro saber o conceito para depois saber o cálculo. Ok? Vamos aqui finalizando com as dúvidas de vocês. O senhor Pedro estava apavorado para saber que horas acaba. A aula estava 5. Tá? Que mais? Quem mais? Alguma dúvida? Senhora Helena, senhora Dandara. Hein? Professora Rosária, que está com dúvida, professora Rosária? Não, é porque o Pedro falou que o áudio não deu para ouvir direito, realmente não deu. Não tem problema, a gente está gravando, né? Eu acho que depois vai dar, né? Depois acho que dá para escutar direito. Quem está no celular, o que eu falei para vocês, quem está no celular, além de ter a questão do delay, tá? Precisa ter cuidado, porque às vezes a internet não está tão boa. Pode ser também. E aí o áudio fica prejudicado. Tanto que, o que eu faço aqui em casa? Eu vou desabilitar a câmera, né? Para que todo o sinal de internet esteja focado no áudio. Bom? Deve ser por causa disso. É por causa disso, porque vocês fizemos o teste antes do som, né? E o som estava bom. Então, realmente. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Vai transmitir para a gravação também bom. Agora, quem está ouvindo pode ter tido um probleminha. Tanto no delay, existe um delay, tá, gente? Isso é normal ter um delay nas nossas transmissões. E também a questão do áudio pode ser prejudicada, porque depende do seu sinal de internet, tá bem? Senhora Raíssa, senhora Helena, senhora Dandara. E alguém que não sabe quem é. O pessoal que acabou chegando com um pouco de atraso, não esqueçam, amanhã tem atividade do projeto de vida para entregar. Eu sei que a maioria que está aqui é aqueles que entregam. Eu estou até falando para as pessoas erradas. Mas, entendeu? Por favor, passem aos seus colegas. Não vamos deixar nada para a última hora, gente. Eu sei que tem um monte de coisa, mas se todo mundo fizer um pouquinho todo dia, não vai chegar lá no final, vai dar tudo certo, gente. Entendeu? Mas se não dá para deixar tudo para o último dia, porque aí vocês vão enlouquecer, matéria pra caramba, muita coisa para tentar entender, aí vocês vão ficar louquinhos. Só isso. Só isso. Gente, é isso. A gente vai encerrar, são 11h38, todo mundo com fome, né, querendo comer. Mas não se esqueçam também, a professora Rosária, que são as minhas, de fazer atividade hoje. Isso, acabou a aula. Vai lá rapidinho. Eu vou postar a atividade daqui a pouco. E eu pode fazer já hoje, já assistir a aula de novo, colocar lá bem bonito e fofo. Pronto, a Sandra explicou direitinho, melhor que isso, só 2 disso, porque, olha, sempre falo para a Sandra, você é best, você é a melhor, entendeu? Conheço um monte de professores, doutorados, mestrados, como ela não existe. Eu dou a mão à palmatória à Sandra. Parabéns, Sandra. Obrigada, professora. Estamos juntos. Te amo. Todo mundo fazendo atividade. Vou matar vocês se não fizerem. Eu também. Aí você mata o primeiro e depois eu mato eles de novo. Bom, beijo, meu amor. Fiquem com Deus. Até a próxima. A gente volta a falar um pouquinho sobre genética mendeliana. Estudem conceitos. Isso. Beijo a todos. Um beijo no coração. Tchau. Tchau. Fui. Tchau.